Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, meu nome é Éder Rodrigo Jimenez, eu sou um dos autores do manuscrito Atividades Síncronas na Educação à Distância, experiência com um grupo de estudos. Eu e meus colegas somos pesquisadores do Brasil, trabalhamos na educação à distância e alguns de nós também na educação presencial. Com relação ao nosso trabalho, nós gostaríamos de começar destacando que na educação à distância são múltiplos os modelos de estruturação pedagógica dos conteúdos, dos objetos de aprendizagem e as formas de interação. Então, nós consideramos que tem sido cada vez mais incentivada, inclusive destacada pela bibliografia sobre o tema, a importância da realização das atividades síncronas, ou seja, aquelas que acontecem em tempo real, com interação entre os profissionais da educação, os professores e tutores, como nós chamamos no Brasil, com os acadêmicos. No paper que eu apresento agora, nós abordamos o projeto de ensino Cidadania e Participação, Educação Social e Política, desenvolvido junto a acadêmicos de 4 cursos: os bacharelados em Serviço Social e Ciências Políticas e os cursos de tecnólogo em Desenvolvimento Comunitário e Educador Social. Esse projeto visa promover, de algum jeito, a reflexão crítica sobre temas de relevância social por meio da tomada de consciência desses alunos sobre cidadania e participação, para que entendam a importância de uma educação que seja social e política. De um modo específico, o paper tem como objetivo apresentar um relato de experiência dessas atividades síncronas no âmbito do projeto que eu mencionei, por meio de um grupo de estudos interdisciplinar, que trata de temas que são transversais à formação e à atuação dos profissionais desses referidos cursos. Nós justificamos a importância desse tema e a relevância desse texto a partir de uma literatura que destaca como os relatos de experiência em cursos de bacharelado e de formação de tecnólogos ainda são muito poucos. E, como é o caso desse paper, né, tem um potencial contribuição para o desenvolvimento de atividades, de perspectivas e até mesmo de estratégias pedagógicas. De uma maneira sucinta, na nossa discussão teórica do trabalho, nós promovemos uma reflexão teórica baseada em pesquisa bibliográfica sobre a relevância de uma educação que seja dialógica, ou seja, pautada por momentos e situações de diálogo entre o professor e os tutores, eventualmente, com os acadêmicos, e buscamos, a partir disso, pautar a discussão sobre significação dos conteúdos, baseados em Paulo Freire e outros autores que dizem que para os alunos fazer sentido o conteúdo está além dos conceitos e da abordagem teórica, mas tem a ver com a aplicabilidade e tem a ver com como eles percebem esses conteúdos no seu cotidiano, nas suas vivências, dentro das suas trajetórias. Além disso, nós buscamos refletir sobre habilidades e competências no processo formativo e o potencial impacto dessas discussões para o desenvolvimento social. Quanto aos aspectos que são empíricos, analíticos do nosso manuscrito, nós iniciamos o relato de experiência salientando que os cursos que eu mencionei de serviço social, ciências políticas, desenvolvimento comunitário e educador social têm objetivos e áreas de atuação que são distintas, mas todos eles estão relacionados com a análise e a intervenção nas políticas públicas e nos processos sociais que afetam as comunidades. Nós apresentamos objetivos, características de formações, potenciais ambientes profissionais de atuação e também as competências e habilidades de cada uma das 4 formações, que, de uma maneira resumida, tem a ver com a análise e a intervenção nas políticas públicas, nos processos sociais,
trabalho com as comunidades de uma maneira que eles percebam os múltiplos aspectos que permitem eles trabalhar no Estado, em empresas privadas e no terceiro setor. Com relação mais especificamente ao grupo de estudos, nós exploramos a delimitação do funcionamento como uma atividade remota síncrona, com os seus encontros dentro do módulo, que responde a um trimestre pedagógico na instituição onde nós trabalhamos, que é o Centro Universitário Cidade Verde, onde desenvolvemos então essa iniciativa. E ainda falamos sobre a seleção de textos, sobre como eles são disponibilizados e como atuaram os alunos em diálogo com os professores dentro desses encontros do grupo de estudos. De uma maneira sucinta, nós abordamos 3 temas, foi a abordagem no módulo do último trimestre de 2024, política, modelos de Estado e participação política foram as temáticas, e ao longo do texto nós evidenciamos feedbacks e algumas constatações decorrentes dessas interações e desse processo dialógico. Pensando em conclusões gerais, em resultados do projeto até aqui, nós identificamos que, ao proporcionar espaços de escuta, debate e construção coletiva de saberes, a prática dialógica contribui para que os acadêmicos se reconheçam como sujeitos ativos nos seus contextos sociais, culturais e políticos. Isso significa que, trazendo elementos de significação, elementos do cotidiano para os nossos debates, os alunos conseguem perceber em maior medida o quanto isso impacta a sua vida e o quanto eles podem impactar a vida das suas comunidades. Para além disso, nós conseguimos, de uma maneira interdisciplinar, provocar diálogos que permitem aos indivíduos, aos nossos acadêmicos, despertar o interesse pela realização de pesquisas científicas e ainda de trabalhos de conclusão de curso, que aqui no Brasil são chamados TCCs. E mais do que isso, para as pesquisas que individualmente esses alunos fazem, perceberem que a sua futura atuação profissional não é isolada e que cada um desses alunos dos diferentes cursos pode ter no outro um parceiro para diálogos, para futuras atividades que venham a desenvolver. Por fim, nós observamos que a vivência nessas práticas pedagógicas dialógicas do ensino superior é capaz de ampliar a percepção dos acadêmicos sobre essa condição de sujeitos políticos, conscientes dos seus direitos, dos seus deveres enquanto cidadãos, e que isso favorece a participação ativa em espaços de decisão, de mobilização social e pode contribuir para que a nossa sociedade caminhe no sentido de se tornar mais justa, mais democrática, mais plural. E para finalizar, então, isso significa que as instituições de ensino superior, especialmente na educação à distância, têm buscado se consolidar como ambientes de formação e transformação social. Isso precisa ser cada vez mais enfatizado. A título de informação adicional, nesse ano de 2025, nós continuamos desenvolvendo o projeto e esperamos avançar cada vez mais no sentido do fortalecimento da cidadania nas comunidades, para que o conhecimento sobre política, democracia, participação social, políticas públicas, tão imperioso para que nós conheçamos os nossos direitos sociais, entendamos as garantias constitucionais, nos façam nos perceber, então, como indivíduos, cidadãos dentro de uma comunidade, ou seja, promovam o pertencimento social. Nós almejamos, então, ao promover esses debates e reflexão, formar cada vez mais cidadãos críticos, capazes de analisar de forma reflexiva as questões sociais e buscar soluções que sejam proativas em prol, então, de melhorias nas condições de vida, nas condições em que esses indivíduos vivem hoje, atuam e pretendem atuar. Nós somos todos professores, os autores desse texto, dos colegiados desses cursos, e por isso buscamos desenvolver essas ações conjuntas que esperamos sejam cada vez mais incentivadas. É por isso, inclusive, que nós produzimos esse relato de experiência,
para que talvez a nossa experiência possa vir a despertar o interesse, o diálogo de outros pesquisadores pelo tema. Nós enviamos o material completo, o artigo completo para publicação nos anais, onde constam os nossos e-mails e ficamos à disposição. Eu agradeço a atenção e a oportunidade de apresentação deste trabalho. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.